Agosto de 44. Cabeça de ponte de Sandomierz. A linha de frente por um fio. 1 hora atrás, o posto de comando da bateria deixou de existir. Uma salva de artilharia. Depois, o silêncio. Lá ficaram o tenente Kravtsov, o sargento Volin e mais 3, que o primeiro-tenente Sokolov conhecia pelos nomes, pelos hábitos, pelas vozes. Agora, o que restava deles era apenas uma cratera e um rádio retorcido pelo fogo. A vanguarda motorizada alemã rompeu a linha da infantaria às 6 da manhã. A infantaria recuou, ou deixou de existir como tal. O mensageiro chegou esbaforido. Transmitiu a ordem palavra por palavra, sem entonação. O teor da ordem era simples até a crueldade. Uma guarnição, um blindado, deter a coluna de tanques pesados. Segurar até a chegada das reservas. A qualquer custo. A qualquer custo. Significava exatamente o que parecia. Sokolov ouviu. Não pediu para repetir. Virou-se para o blindado. A guarnição esperava junto à autopropulsada. O mecânico condutor Cherniak fumava, olhando para o horizonte, onde uma fumaça preta já subia. O artilheiro Petrenko estava encostado na blindagem em silêncio. O municiador Gribov, o mais jovem, 20 anos, olhava para o comandante. Sokolov parou diante deles. Kravtsov morreu, disse ele. Volin morreu. Estão todos mortos. Somos nós 4. A ordem é segurar a posição. Cherniak jogou a guimba fora. Quantos eles têm? Não se sabe. O destacamento de reconhecimento contou pelo menos 6 Tigers. Atrás deles, transportes blindados de pessoal. Uma pausa. As reservas virão. Precisamos ganhar tempo para eles. Quanto tempo? O quanto pudermos. Gribov olhava para o chão. Petrenko tirou do bolso um mapa ceboso e começou a estudá-lo como se ele pudesse responder à pergunta não feita. Cherniak já caminhava em direção à escotilha. A conversa acabou. O trabalho começou. Essa é a aritmética da morte. Não é poesia, nem discurso do comandante diante da tropa. 4 homens, um blindado, 6 Tigers e uma ordem que o Estado-Maior assinou sem pensar 2 vezes. O Tiger é um tanque pesado, 87 mm de blindagem frontal. Para perfurar essa blindagem de frente, ou você precisa de um canhão com uma potência incrível, ou chegar pelo flanco, ou morrer sem perfurar. A terceira opção não era mencionada na ordem, mas estava implícita. A ISU 152 carregava um canhão de calibre 152 mm. O projétil perfurante de concreto pesava 43 quilos. Velocidade inicial, 600 metros por segundo. Isso era o suficiente para despedaçar um Tiger a algumas centenas de metros de distância. Os alemães a chamavam de caçador de feras, antes mesmo de esse termo entrar nos boletins soviéticos. Ou seja, eles sabiam. Ou seja, eles temiam. Mas eram 6 Tigers e apenas um caçador de feras. A matemática não batia, e todos na guarnição sabiam disso. Sokolov entrou pela escotilha do comandante por último. Fechou a tampa. Lá dentro cheirava óleo, tinta queimada e algo azedo. Aquele odor que fica quando o aço esquenta muito tempo sob o sol. Casamata apertada, teto baixo, um canhão que ocupava metade do espaço. 4 homens em uma caixa de aço. Marchar, disse ele a Cherniak. O motor pegou na primeira tentativa. O blindado partiu. À frente havia uma floresta rala, a orla, e em algum lugar além do horizonte, uma coluna que ainda não sabia que estava sendo esperada. Gribov estava sentado junto ao compartimento de munição, em silêncio. Ele pensava em Volin. Sokolov sabia disso, com certeza, porque Gribov chegou à bateria junto com Volin. Eram da mesma cidade e estavam sempre juntos. Agora não havia mais ninguém para estar junto. Sokolov não disse nada. Palavras não funcionavam ali. O que funcionava era uma coisa, a ação. Enquanto as mãos estão ocupadas com os projéteis, enquanto os olhos buscam a mira, enquanto o blindado se move para a posição,
O luto é adiado. Não vai embora. É adiado. Depois, ele se resolve sozinho. Ou não se resolve. Mas isso seria depois. A autopropulsada avançava pela mata, quebrando arbustos, esmagando o solo macio. Cherniak conduzia o blindado com confiança, sem pressa. Ele pilotava o caçador de feras há 2 anos e o sentia como se fosse seu próprio corpo. Sokolov olhava pelo periscópio. O campo diante da orla se abria por algumas centenas de metros. À esquerda, uma elevação que dava uma visão excelente. À direita, a estrada. Os Tigers viriam por essa estrada. Não havia outros caminhos por aqui. Pare, disse ele. O blindado estancou. Sokolov observou a estrada por um longo tempo. Calculou. Estimou os ângulos. A coluna alemã seguiria pela estrada porque o acostamento ali era um pântano. Isso significava que eles iriam exatamente para onde era necessário. Significava que o primeiro disparo seria certeiro. Significava que a tarefa era realizável, teoricamente. Ele sabia. Teoricamente não significa nada. Aqui, disse Sokolov. Vamos cavar. E a guarnição começou a trabalhar, em silêncio, sem perguntas. 4 homens que acabavam de receber a ordem de morrer começaram a se entrincheirar com a precisão de artesãos em um trabalho minucioso. Porque não havia outro jeito. Porque Volin e Kravtsov já tinham pago o preço. Porque o dever não se escolhe, ele se cumpre. O solo ali era pesado, argiloso. A pá entrava com esforço e saía com um som de sucção. Sokolov não dava ordens desnecessárias. Cada um sabia seu lugar. Cherniak manobrava o blindado para dentro do casulo, lentamente, centímetro a centímetro, até que a casamata ficasse no nível da linha dos arbustos. Petrenko e Gribov cortavam galhos e os posicionavam por cima, quebrando as linhas retas da silhueta. Sokolov andava pela orla, observava a posição de diferentes ângulos, imaginando o que o artilheiro alemão veria da estrada. Ele via pouco. Isso era bom. Mais, disse ele a Cherniak, mais meio metro. O motor rugiu. O blindado afundou mais. Agora o canhão espreitava através dos arbustos como se fosse por uma grade, invisível por fora, mas com o setor de tiro livre. Isso se chamava posição de emboscada. No papel é simples. Na prática, é 1 hora de trabalho sob o sol de agosto, em silêncio total, enquanto em algum lugar além do horizonte já se ouve um ronco grave. O ronco aumentava. Mais rápido, disse Sokolov, sem alterar o tom de voz. Ninguém perguntou nada. Petrenko deitou atrás do parapeito e começou a medir as distâncias até os pontos de referência. O método era antigo e simples. Você escolhe um ponto no terreno, memoriza o ângulo, calcula a correção. A estrada a 300 metros. Uma árvore isolada no acostamento, 270. Um poste quebrado antes da curva, 240. Quando o Tiger emparelhasse com o poste, o dedo já deveria estar no gatilho. 240, disse Petrenko em voz baixa. 270. 300 cravados. Entendido, respondeu Sokolov. Essa foi toda a conversa. Números sem explicações. Ambos entendiam o que significavam. Gribov carregava galhos e permanecia em silêncio. Ele tinha o rosto de alguém que tomou uma decisão e agora apenas a executa. Sokolov o olhava de soslaio. 20 anos. Segunda batalha. A primeira foi perto de Lviv, e lá foi mais simples. Atiravam de longe, em um aglomerado de veículos, quase às cegas. Aqui seria diferente. Aqui ele teria que ver queimar aquilo que atingisse. Sokolov preferiu não pensar nisso. Ele se afastou 30 passos para a esquerda, onde havia preparado previamente o primeiro simulacro. Um escudo comum de tábuas, coberto com lona, com um cano saindo. De longe, da estrada, parecia um canhão camuflado. O segundo simulacro estava à direita, atrás dos arbustos, ainda mais longe. O artilheiro alemão, quando a batalha começasse, veria 3 posições.
Identificar a verdadeira não seria fácil. Não ser fácil era tudo com o que Sokolov podia contar. Comandante, chamou Cherniak da escotilha. Verifiquei o óleo. Normal. Motor em ordem. Bom. Verifiquei o recuo. Está operando limpo. Bom. Então, tudo depende de nós. Sokolov não respondeu. Cherniak nem esperava a resposta. Ele apenas dizia em voz alta o que já era óbvio. Às vezes, as pessoas precisam verbalizar isso para se sentirem melhor. Não ajudou. Mas ele disse mesmo assim. Sokolov voltou para o blindado e parou junto ao cano do canhão. Tocou o metal, já quente pelo sol. O cano apontava para a estrada, para o vazio, onde por enquanto não havia nada. Logo haveria. O ronco tornou-se mais nítido. Agora ouvia-se um ritmo nele. Pesado, uniforme, metálico. Não era motor de automóvel. Era de tanque. Em seus postos, disse Sokolov. A guarnição desapareceu nas escotilhas em 30 segundos. Lá dentro ficou apertado e escuro. As escotilhas fechadas abafaram os sons externos. Restou apenas o ronco do motor, que Cherniak mantinha em marcha lenta, e a respiração de 4 homens. Sokolov colou o rosto no periscópio do comandante. A estrada estava diante dele, cinzenta, vazia, com os rastros de colunas passadas. O poste quebrado era visto claramente. A árvore isolada, mais à direita. Ele esperou. Esse era o trabalho mais difícil na guerra. Não atirar. Esperar o momento de atirar. Porque na espera não há nada além de pensamentos. E pensamentos em um momento desse são maus conselheiros. Sokolov pensou em Kravtsov. Não devia, mas pensou. Kravtsov comandou o regimento por 3 anos. Conhecia cada blindado, cada guarnição. Em 3 anos, nunca perdeu uma autopropulsada por erro próprio. Morreu não em combate, mas por uma salva aleatória, no posto de comando, na retaguarda. A guerra não distingue o que é retaguarda e o que é linha de frente. Comandante, disse Gribov baixinho. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo. O ronco aumentava. A terra começou a transmitir a vibração, não por som, mas por sensação. Sokolov sentiu-a através do metal do casco. Dezenas de toneladas de aço moviam-se pela estrada, e a terra sob elas cedia e tremia. Petrenko, disse Sokolov. Pronto. Gribov. Pronto. Cherniak. Pronto. Palavras curtas. Tudo o que era necessário. Entre a prontidão e o primeiro disparo, restava apenas o tempo, e o momento certo, que não podia ser perdido. Sokolov olhava pelo periscópio. A estrada ainda estava vazia, mas já não estava silenciosa. Já estava viva. E o que se movia por ela não sabia que estava sendo esperado. Isso dava a única vantagem que eles tinham. Não se podia desperdiçá-la. A primeira silhueta apareceu na curva lentamente. Torre angulosa, chassi largo, canhão longo que se movia de um lado para o outro. O Tiger examinava o terreno como um predador em território desconhecido. Atrás dele, o segundo. Depois, o terceiro. A coluna avançava sem reconhecimento de combate, sem cobertura de infantaria nos flancos. Avançava com confiança. A estrada ali já fora verificada. A resistência da infantaria esmagada pela manhã. E o comandante alemão da coluna, ao que parecia, decidiu que o setor estava limpo. Esse foi o erro dele. Sokolov olhava pelo periscópio e contava. 1, 2. 3 blindados saíram da curva. O quarto mostrou o bico. O Tiger da frente passou pela árvore isolada, 270 metros. Continuava avançando. Aproximava-se do poste quebrado. Sokolov não se mexia. Petrenko mantinha a mira. Sokolov ouvia sua respiração, compassada, lenta, como a de um homem que sabe esperar. 3 anos em autopropulsadas ensinam a respirar corretamente, ou te matam antes que você aprenda. O Tiger da frente emparelhou com o poste, 240 metros. Fogo, disse Sokolov. Uma única palavra, sem entonação.
O disparo castigou os ouvidos mesmo através da blindagem. A casamata encheu-se de estrondo e do cheiro acre dos gases da pólvora. Sokolov conseguiu ver pelo periscópio como o projétil percorreu a distância até o alvo em menos de um segundo. E a torre do Tiger da frente se deslocou. Não suavemente, bruscamente. Foi arrancada do anel e virou de lado, como a tampa de uma lata de conserva. O blindado parou. Pronto. O primeiro já era. A coluna parou instantaneamente. O segundo Tiger bateu na traseira do primeiro e estancou. O terceiro desviou para a direita, para o acostamento, e afundou imediatamente. O pântano engoliu sua lagarta esquerda. O blindado começou a patinar. O condutor acelerou. Ficou pior. O Tiger atolou. Aquilo foi um presente. Municiar, ordenou Sokolov. Gribov já puxava o próximo projétil do compartimento. 43 quilos. Ele não o pegava apenas com as mãos. Usava o corpo todo, ajustando a pegada, apoiando com o ombro, empurrando-o para dentro da culatra com um curto estalo metálico. Pronto. Lá fora, os alemães abriram fogo. Atiravam para todos os lados. Ainda não tinham identificado de onde viera o primeiro disparo. Os projéteis explodiam à esquerda, no simulacro. Depois à direita, no segundo. Sokolov via como as torres alemãs se viravam alternadamente, procurando um alvo que não estava onde eles olhavam. 3 posições falsas, uma verdadeira. O comandante alemão tomava decisões com informações incompletas, e cada segundo de sua hesitação custava caro. O segundo, disse Sokolov, o que está no pântano. Petrenko já tinha ajustado a mira. O Tiger atolado não ia a lugar nenhum. Continuava patinando, jogando lama para todo lado. Um alvo ideal. Fogo. Segundo disparo. O projétil atingiu a lateral do blindado atolado. A blindagem lateral do Tiger é de 80 milímetros. 152 milímetros de calibre resolviam essa questão sem conversa. O blindado não pegou fogo imediatamente. Primeiro saiu uma fumaça densa e preta de todas as frestas. Depois a munição explodiu. A detonação foi curta e terrível. 2. A coluna parou de vez. O blindado da frente era um monte de metal retorcido. O segundo estava em chamas. A estrada estava bloqueada em ambas as direções. Os outros Tigers estavam espremidos entre o primeiro e o último. Nem para frente, nem para trás. Pântano à direita. Floresta à esquerda. O círculo de fogo se fechou. As guarnições alemãs perceberam isso quase ao mesmo tempo. As torres começaram a girar em direção à floresta, para onde, ao que tudo indicava, o fogo estava sendo direcionado. Mas a floresta silenciava. Os arbustos permaneciam imóveis. Nenhum movimento, nenhuma fumaça, nenhuma silhueta. Mais 20 segundos de hesitação. Cherniak, disse Sokolov. Recuar. Para a segunda posição. O motor rugiu. O blindado deu um solavanco e rastejou para trás, para o interior da mata, quebrando os galhos da camuflagem. Sokolov não olhava pelo periscópio. Não havia o que ver. O importante era sair da posição antes que o artilheiro alemão finalmente identificasse a direção. Eles saíram 3 segundos antes de o primeiro projétil alemão atravessar os arbustos, onde o blindado acabara de estar. Sokolov sentiu a onda de choque através da blindagem, fraca, distante. Erraram. Segunda posição, disse Cherniak. Parados. Municiar. Gribov já estava trabalhando. O suor escorria pelo seu rosto. Ele não o limpava. Não havia tempo nem motivo. O projétil entrou na culatra, o estalo do ferrolho. Pronto. Sokolov olhava novamente pelo periscópio. A segunda posição dava outro ângulo, não de frente para a coluna, mas um pouco mais à esquerda, em um ângulo agudo em relação à estrada. O terceiro Tiger estava de lado, tentando virar-se em direção à floresta. Foi um presente pela segunda vez em 3 minutos. O terceiro, disse Sokolov. Na lateral. Na mira, respondeu Petrenko. Fogo. Terceiro disparo. Terceiro acerto. O Tiger deu um solavanco e parou de vez.
A lagarta arrebentou. A roda de apoio se estraçalhou. O blindado continuava vivo, mas imobilizado. A guarnição começou a saltar pelas escotilhas. Sokolov olhava para aquilo friamente. Os alemães na estrada perderam completamente a orientação. O fogo vinha de diferentes posições, cada vez de uma nova direção. Aqueles que planejaram essa ruptura contavam com um campo aberto e uma infantaria desmoralizada. Não contavam com uma emboscada. Não contavam que uma única guarnição pudesse criar a ilusão de um regimento de artilharia inteiro. 3 blindados de 6 foram eliminados em 5 minutos. Essa era uma aritmética de outro tipo. Cherniak, disse Sokolov. Terceira posição. Entendido. O blindado moveu-se novamente. A floresta o acolheu de volta. Lá fora, os alemães metralhavam e bombardeavam metodicamente arbustos, árvores e o ar. Tudo o que lhes parecesse suspeito. Gastavam munição, perdiam tempo, faziam exatamente o que Sokolov queria que fizessem. As reservas deveriam chegar. Deveriam. Sokolov acreditava nisso. Ou se forçava a acreditar. Não fazia diferença agora. Porque os 3 Tigers restantes na estrada já começavam a agir com mais inteligência. 2 deles recuavam lentamente, saindo da zona de fogo. O terceiro, o líder dos sobreviventes, girava a torre metodicamente, setor por setor, como alguém que sabe que o alvo está por perto e não tem pressa. Aquela guarnição trabalhava profissionalmente, e isso mudava tudo. 10 minutos. Foi quanto durou essa batalha pelo relógio, pela sensação. 1 ano. Sokolov não contava o tempo em segundos. Contava em disparos. Cada disparo era um ciclo. Comando, municiamento, pontaria, fogo, mudança de posição. Depois de novo. Depois de novo. O blindado oscilava sem parar entre os 3 abrigos, e cada vez que parava, a guarnição tinha exatamente o tempo necessário para um disparo. Nada mais. Gribov trabalhava. 43 quilos não são uma abstração. É um peso concreto que precisa ser levantado, ajustado, girado e empurrado para a culatra no menor tempo possível. Os 2 primeiros projéteis foram tranquilos. No terceiro, o fôlego faltou. No quarto, os dedos escorregaram no metal do estojo e ele quase derrubou o projétil. Segurou com o joelho, recuperou a pegada, empurrou. Pronto. Fogo. O golpe do recuo. O estojo vazio saltou e bateu na parede oposta da casamata, com um tinido ensurdecedor. No espaço apertado, esse som castigava os ouvidos pior que um projétil alemão. Sokolov parou de notá-lo após o segundo disparo. Gribov, após o terceiro. Os gases da pólvora preenchiam a casamata a cada disparo. A ventilação funcionava, mas não dava conta. O ar ficava mais denso. O cheiro acre impregnava a garganta e os pulmões. Sokolov respirava entre dentes cerrados. Petrenko tossia brevemente, sem tirar o olho da mira. O quarto, junto à árvore, disse Sokolov. Lateral exposta. Na mira. Fogo. Quarto disparo. Quarto acerto. O Tiger sobrevivente, que tentava sair da zona de fogo em marcha a ré, recebeu o projétil no sistema de tração. A lagarta estourou. O blindado girou atravessado na estrada e parou, bloqueando definitivamente a retirada dos outros. A estrada agora estava trancada em ambas as extremidades. Cherniak, ordenou Sokolov. Primeira posição. Comandante, eles já calibraram o fogo ali. Eu sei. Vamos. Cherniak não discutiu. Ele apenas conduziu o blindado para onde lhe foi dito. Isso também era profissionalismo. Não explicar ao comandante que era perigoso, mas executar o perigoso com rapidez, para que se tornasse um pouco menos arriscado. O blindado avançou pela mata. Galhos chicoteavam a blindagem. Gribov, nesse meio tempo, já puxava o próximo projétil. Não esperava o comando, não olhava para os lados, apenas puxava. As mãos trabalhavam independentes da cabeça. Ele não pensava mais em Volin, não pensava em nada. Apenas pegar, ajustar, empurrar, fechar a culatra. Pronto,
A autopropulsada parou na primeira posição. Os arbustos ao redor estavam retalhados por estilhaços. Os alemães já tinham castigado aquela área. Mas a posição mantinha o setor de tiro. Sokolov olhava pelo periscópio. Os 2 Tigers restantes, vivos e capazes de se mover, estavam no meio da coluna. Seus comandantes finalmente tomaram uma decisão. Um virava para a esquerda, em direção à floresta, pretendendo entrar nela e caçar o inimigo lá. O segundo manobrava para trás, tentando contornar o blindado destruído pela borda do pântano. Uma jogada inteligente, perigosa. Petrenko, disse Sokolov. Aquele que está indo para a floresta, de frente. Pausa. De frente é arriscado, comandante. O ângulo é ruim. Eu sei. Fogo. Petrenko disparou. O projétil atingiu a blindagem frontal do Tiger em ângulo. A blindagem aguentou. O projétil ricocheteou para cima e explodiu no ar. Mas o impacto parou a máquina. A tripulação lá dentro ficou atordoada pelo impacto. Era visível pelo modo como a torre parou de se mover por alguns segundos. Municiar. Rápido. Gribov não parava. 5º projétil. Os dedos ardiam. O metal do estojo estava em brasa. A pólvora o aquecia por dentro. E cada movimento era como agarrar um cano incandescente. Ele não gritava. Apenas fazia o que precisava ser feito. Pronto. Fogo. O segundo projétil atingiu o mesmo Tiger. Este entrou no encaixe entre a torre e o chassi, onde a blindagem não se unia perfeitamente. A máquina parou e começou a soltar fumaça. Não explodiu de imediato, apenas fumegou, lenta e pesadamente. 5. Restava 1. O último Tiger já quase contornava o pântano. Mais 30 metros e ele entraria na floresta pelo flanco. De lá, atingiria a posição a queima-roupa, e então, tudo acabaria muito rápido. Cherniak! 3ª posição! Rápido! O motor rugiu. O blindado deu um solavanco tão forte que Gribov bateu o ombro contra o paiol de munição. Soltou o ar entre os dentes e continuou a puxar o próximo projétil. O 6º. O mais pesado de todos, porque as mãos já não obedeciam como deveriam. Ele o itchava mais devagar que o normal. 1 segundo, 2, mas itchava. Lento demais, soltou Sokolov sem se virar. Tô indo, arquejou Gribov. O trancamento da culatra ecoou. Pronto. A máquina parou na 3ª posição. Sokolov observava pelo periscópio. O último Tiger emergia do pântano para o solo firme. Flanco esquerdo exposto. Velocidade mínima. O veículo ainda não havia girado. 1 segundo. Fogo. 6º tiro. O projétil atingiu a lateral. O Tiger absorveu o impacto e estancou. Chamas começaram a lamber as grelhas do compartimento do motor. O silêncio caiu de súbito. Não era um silêncio absoluto. Lá fora algo ainda ardia. Em algum lugar munições explodiam nos veículos atingidos. O vento soprava a fumaça pela floresta. Mas o canhão calou. Ninguém atirava contra o compartimento. Ninguém se movia pela estrada. Sokolov desencostou a cabeça do periscópio. No interior do blindado, o ar era irrespirável. Petrenko tossia sem parar. Cherniak estava debruçado sobre as alavancas, com os ombros tremendo levemente. Não de medo, mas da tensão que não tinha para onde escoar. Gribov estava deitado de costas contra o paiol, olhando para o teto e respirando de boca aberta. Suas mãos estavam em carne viva. O metal dos estojos havia arrancado a pele das palmas, onde os calos ainda não tinham endurecido. Sokolov olhou para eles. Não disse nada. Vivos? Perguntou. Vivo, respondeu Cherniak. Vivo, disse Petrenko. Gribov silenciou por um segundo. Vivo. Sokolov assentiu. Recostou-se no assento. Fechou os olhos por 3 segundos. O tempo exato para a cabeça parar de latejar. Depois os abriu. O trabalho estava feito. Por enquanto. Os reforços ainda não haviam chegado. O silêncio durou 4 minutos. Então, da estrada,
2 canhões dispararam simultaneamente. Os alemães não tinham batido em retirada. Eles haviam se reagrupado. Aqueles 2 Tigers que Sokolov julgava imobilizados estavam apenas parcialmente danificados. A suspensão destruída, mas as torres operantes. Eles se transformaram em pontos de tiro fixos e agora varriam a borda da mata, setor por setor, com a precisão de um profissional fechando uma zona de fogo. Era a resposta de um profissional a uma emboscada profissional. O primeiro projétil passou sobre o blindado e decepou o topo de um pinheiro atrás da máquina. O segundo caiu 10 metros à esquerda. A terra atingiu a blindagem em torrões, e tudo lá dentro estremeceu. O terceiro atingiu o mantelete do canhão de raspão. O impacto foi tal que um clarão branco surgiu diante dos olhos de Sokolov. Petrenko foi arremessado da mira e bateu a nuca na culatra. Gribov caiu do assento. Cherniak só se manteve no lugar porque se agarrou com unhas e dentes às alavancas. Um zumbido longo e insuportável preencheu todo o espaço interno. Sokolov sacudiu a cabeça. O mundo voltou, lentamente, pelas bordas. Relatório, disse ele. A voz saiu estranha, alheia. Vivo, arquejou Cherniak. A máquina está inteira. Petrenko segurava a cabeça. Sangue brotava entre seus dedos. Não muito, mas estava lá. Petrenko. Operacional, disse o apontador, tirando a mão da nuca. Sentou-se de volta à mira. Gribov levantou-se do chão. Segurava o ombro esquerdo de forma antinatural. No impacto, batera contra o paiol. Sokolov olhou para ele. O braço? Funciona. Então trabalhe. Um estilhaço se soltou do interior da blindagem. Pequeno, do tamanho de uma unha, mas incandescente. Ricocheteou na culatra e rasgou a bochecha do motorista. Cherniak soltou um palavrão curto e seco, limpou o sangue com a manga e voltou as mãos para as alavancas. Isso se chamava dano secundário. A blindagem não fora perfurada, mas o próprio metal interno se tornava uma arma. Lascas de aço, parafusos vibrando, tampa se soltando. O projétil por fora, os estilhaços por dentro. Os alemães conheciam esse efeito. Era exatamente por isso que continuavam castigando o mantelete. Cherniak, disse Sokolov. 40 metros para trás e para a esquerda. Está vendo aquele vão entre os abetos? Tô vendo. Para lá, devagar. Não dá para ir devagar, comandante. Eles já calibraram a mira nesta posição. Devagar, para que não ouçam o movimento. Cherniak entendeu. Colocou o motor na rotação mínima. A máquina rastejou, quase sem som para quem estava fora, mal movendo as lagartas. Cada segundo de movimento era um risco. Mas um arranque rápido daria aos alemães uma referência pelo som. Eles deixaram a posição em 20 segundos. Atrás deles, os projéteis continuavam caindo onde o blindado acabara de estar. A nova posição era pior. O vão entre os abetos oferecia um setor de tiro estreito, não mais que 30 graus, mas era um ângulo direto no flanco daqueles 2 Tigers imóveis que haviam virado pontos de resistência. Petrenko, o da esquerda imóvel, está vendo? Pausa. Petrenko olhava pela mira, um olho fechado, o outro semicerrado, sem piscar. Tô vendo. Distância, 180. Ângulo, 35. Consegue? Consigo. Gribov, carregar. Gribov puxou o projétil com a mão esquerda. O ombro direito não subia como devia após o golpe. Ele segurou o estojo, apoiou a coxa na culatra e empurrou. Clang. Pronto. Fogo. Tiro. O projétil foi certeiro na lateral do Tiger imóvel. A torre travou. Foi deslocada pela explosão do depósito de munição de tal forma que o canhão agora apontava para o céu. A máquina ardia. Restava um. Aquele girou a torre para um novo disparo e abriu fogo de resposta. Os projéteis passaram à direita. O apontador alemão errou o cálculo. Sokolov via tudo pelo periscópio e não se mexia. Sair agora significava perder a posição que dava ângulo para o último alvo.
Ficar significava receber um projétil assim que o alemão corrigisse a mira. 30 segundos. Era tudo o que ele tinha. Rápido, disse ele a Gribov. Carregar. Gribov pegou o projétil. O ombro direito suportou o peso e devolveu em dor, aguda, da clavícula ao cotovelo. Ele não parou. Sucou o projétil para dentro, fechou a culatra. Pronto. Petrenko, mesmo ângulo, fogo. Tiro. O projétil atingiu o chassi da segunda máquina imóvel. Ela explodiu 3 segundos após o impacto. Uma detonação seca, sem demora. O paiol de munição detonou por completo. A onda de choque atravessou a blindagem como um soco no peito. Sokolov soltou o ar. Cherniak, disse ele. Segunda posição. Observação. A máquina moveu-se. Dentro do compartimento havia tal mistura de gases de pólvora e metal queimado que Gribov voltou a tossir. Longamente, curvado. Petrenko abriu a escotilha inferior 1 centímetro para deixar o ar entrar. Melhorou um pouco. Sokolov olhava pelo periscópio. A estrada estava muda. No campo diante da floresta, 6 máquinas queimavam. 2 intensamente, com altas colunas de fumaça negra. 4 silenciosas, quase sem chamas. Apenas uma fumaça densa escapando por todas as frestas. A estrada estava bloqueada de vez. Nenhum transporte de tropas alemão conseguiria passar por ali. A ofensiva havia estancado. Comandante, chamou Cherniak. Reforços? Estão vindo, disse Sokolov. Como sabe? Sokolov não respondeu de imediato. Olhava para as carcaças em chamas e pensava que não podia responder a essa pergunta de verdade. Os reforços tinham que vir. Eles ganharam tempo. Mais tempo do que parecia possível. Porque nós cumprimos a nossa parte, disse ele finalmente. A ordem foi cumprida. O silêncio se instalou no blindado. Cherniak não perguntou mais nada. Gribov estava sentado, pressionando o ombro ferido contra a parede de aço. O metal frio aplacava a dor. Petrenko não desgrudava da mira, embora não houvesse mais nada para ver. Eles apenas respiravam. Todos os 4. Vivos. Por enquanto. O combate cessou tão bruscamente quanto começara. Não foi gradual. Não foi um silêncio crescente. Simplesmente, em um momento, não havia mais em quem atirar. E tudo parou. Lá fora, máquinas queimavam. O vento soprava a fumaça pelo campo. Em algum lugar ao lado, um fuzil de infantaria estalava solitário. Mas aquilo já não era com eles. Sokolov abriu a escotilha do comandante. O ar de fora atingiu seu rosto com força, quente, cheirando a borracha queimada e pólvora. Mas depois do sufoco interno, era quase ar puro. Ele subiu na blindagem e sentou-se, deixando as pernas penduradas para dentro. Olhava para o campo. 6 carcaças na estrada e nos acostamentos. 2 queimavam alto. As chamas subiam em colunas retas no ar parado de agosto. 4 fumegavam baixo. Uma estava atravessada na estrada, tombada de lado. A explosão do paiol destroçara o chassi de tal forma que a máquina capotou. A torre do primeiro Tiger jazia a 10 metros do corpo, na grama à beira da estrada. Sokolov olhava para aquilo sem expressão. De baixo, pela escotilha, surgiu Cherniak. Saiu e sentou-se ao lado. Pegou um saquinho de fumo. Era o último tabaco, guardado desde cedo. Enrolou um cigarro, acendeu e o estendeu a Sokolov. Sokolov aceitou. Sentaram-se lado a lado e fumaram em silêncio. Lá embaixo, Petrenko dizia algo baixo para Gribov. Não se ouviam as palavras, apenas a entonação firme e calma. A voz de um homem que testa a resistência de outro e se certifica de que ele ainda está de pé. Depois, Gribov também saiu. Ele sentou-se na blindagem, abraçou os joelhos e olhou por muito tempo para as máquinas em chamas. Mantinha o ombro imóvel. Suas mãos estavam envoltas em trapos. Petrenko as enfaixara ainda lá dentro, enquanto esperavam. O sangue já não corria, mas o pano estava escuro. 6, disse Gribov. Não perguntava.
Apenas constatava em voz alta. 6, confirmou Sokolov. Gribov assentiu. Não disse mais nada. Cherniak deu a última tragada e jogou a bituca longe com um peteleco. Tem que checar a blindagem, disse ele. Ouvi o flanco esquerdo zunir depois do terceiro impacto. Cheque. Cherniak desceu e deu a volta no veículo. Sokolov ouvia-o batendo no aço com o punho, metodicamente, da proa à popa, escutando o som do metal. Encontrou algo na chapa traseira e agachou-se. Uma rachadura, chamou ele. Pequena. Atravessou. Pausa. Vai aguentar. Bom. O mantelete do canhão está amassado. Tem que checar o recuo. Cheque. Aquela era a língua deles. Técnica, concreta, sem lirismo. Enquanto as mãos estão ocupadas inspecionando a máquina, a cabeça não se ocupa com o que é supérfluo. Funcionava. Sempre funcionava. Petrenko saiu por último. Tinha um esfolão na nuca e sangue seco atrás da orelha. Nada mais. Inspecionou a mira por fora. Testou o volante de pontaria horizontal. A mira está inteira, relatou. O mecanismo funciona. Positivo. Sokolov desceu da blindagem. Pisou no chão e a terra, após tanto tempo confinado, pareceu-lhe estranhamente sólida, como se tivesse desaprendido a ficar de pé nela. Caminhou ao longo da máquina. Olhou para o mantelete do canhão. O amassado era sério. O metal deformara, mas o tubo continuava reto. Sorte. Mais um golpe daqueles e o canhão travaria de vez. Ele passou a mão pela deformação. A tinta ali sumira completamente. O metal cru por baixo estava riscado e queimado. Ao lado, o rastro de um estilhaço, um sulco de alguns centímetros. A máquina aguentou. Os homens aguentaram. Um som veio do campo. Sokolov ergueu a cabeça. Pela estrada, vindo da retaguarda, avançava a infantaria. Em linha, cautelosos, os soldados viam as carcaças fumegantes e diminuíam o passo. Um oficial à frente parou, olhou para o campo e depois para o canhão de assalto na borda da mata. Dirigiu-se a ele. Primeiro-tenente, disse ele ao se aproximar. Jovem, empoeirado, com uma submetralhadora no peito. Foram vocês que seguraram a linha? Fomos nós, disse Sokolov. O oficial olhou para o campo. Contou as carcaças. Olhou novamente para o blindado, sozinho, sem cobertura, na borda da mata castigada. Quantos são vocês? 4. O oficial silenciou. 4, repetiu ele. Não como pergunta, mas como um fato que não parecia caber na realidade. 4, confirmou Cherniak por trás da popa. 3,5, se formos honestos. Ele acenou para Gribov e suas mãos enfaixadas. Gribov não disse nada. O oficial de infantaria olhou mais uma vez para as máquinas em chamas, para o canhão de assalto com o mantelete amassado e a rachadura na chapa traseira, para os 4 homens que estavam ali, empoeirados, fuliginosos, sem movimentos desnecessários. Os reforços atrasaram, disse ele finalmente, sem se desculpar, apenas constatando. 20 minutos, disse Sokolov. Vocês aguentaram? Como pode ver? O oficial tirou o cap, limpou a testa, colocou-o de volta. Vou relatar ao comando da divisão, disse ele, pessoalmente. Sokolov assentiu, virou-se para a máquina. Relato ao comando. Isso ficava para depois. Agora era a chamada. Curta, fora do regulamento. Cherniak. Aqui. Bochecha rasgada. Bobagem. Petrenko. Aqui. A cabeça lateja. Vai passar. Gribov. Silêncio por um segundo a mais que o normal. Aqui, disse Gribov. O ombro aguenta, as mãos vão sarar. Sokolov olhou para ele. Gribov observava as carcaças em chamas, onde a máquina capotava fumegava e a grama ao redor começava a ser tomada por um pequeno fogo alaranjado. Sokolov, disse Sokolov para si mesmo. Aqui. Cherniak soltou um som seco,
entre um pigarro e um riso sem humor, o som de quem entende. Se o comandante está fazendo piada, a vida continua. E se continua, significa que estão vivos. Vivos. Por enquanto, era tudo o que importava. A adrenalina não se esvai de forma suave. Ela não desaparece gradualmente. Ela se rompe, como um cabo sob carga excessiva. Em um momento ele sustenta tudo, no outro, cede. E o que estava pendurado, despenca. Sokolov sentiu isso alguns minutos depois que a infantaria passou e se espalhou pelo campo. Ele estava parado junto à popa da máquina, olhando para a rachadura na blindagem, e de repente percebeu que não lembrava como tinha chegado ali. Apenas estava parado, apenas olhava. Mãos pesadas, pernas pesadas. Ele sentou-se na lagarta. Não porque decidiu, mas porque o corpo simplesmente cedeu. Dentro do blindado, o silêncio reinava. Cherniak mexia no motor. Ouvia-se o abrir e fechar das tampas, a verificação do óleo, o estalo das travas. Trabalho. Um mecânico sem trabalho é um homem vazio. Sokolov sabia disso. Cherniak sempre encontrava algo para checar quando não havia nada para fazer. Petrenko estava sentado na blindagem com os olhos fechados. Não dormia. O rosto estava tenso. Apenas estava ali, imóvel. Gribov fora para a borda da mata e estava de costas para a máquina, olhando para o campo. Sokolov via apenas suas costas, eretas, estáticas. Ele não foi até ele. Depois, olhou para as carcaças em chamas. A fumaça já mudava de cor, do preto denso para o cinza, depois para o esbranquiçado. O metal esfriava. O que queimava dentro das máquinas estava terminando de arder. O fogo fazia seu trabalho metódico. Sokolov pensou em Kravtsov. Não quis pensar. O pensamento simplesmente veio. Acontece assim quando você tenta ignorar algo o dia todo e, ao relaxar, aquilo retorna. Kravtsov morrera de manhã. Entre amanhã e o agora, passara-se um mundo inteiro. A ordem, a posição, 6 tiros, a rachadura no aço, as mãos de Gribov. Amanhã parecia ter ocorrido em outra vida. Mas Kravtsov não voltou por causa disso. Sokolov olhava para a carcaça mais próxima. A torre do primeiro Tiger jazia na grama. Grande, pesada, afundada na terra. Uma bandeira pintada, um número tático. A tripulação alemã também conhecia seu ofício. Profissionais de ambos os lados. E isso não mudava nem facilitava nada. Ele não pensava nas tripulações alemãs. Pensava que a dívida estava paga. Kravtsov, Volin, outros 3 do posto de comando. Por eles, estava pago. 6 máquinas na estrada. A conta estava fechada. É assim que funciona a lógica da guerra. Você não pode trazer os seus de volta, mas pode garantir que a morte deles não tenha sido em vão. Para que a linha se mantivesse. Para que os reforços chegassem. Chegaram, com 20 minutos de atraso, mas chegaram. Isso deveria trazer algo. Alívio, satisfação, qualquer coisa. Não trouxe nada. Havia apenas o vazio. Um vazio de chumbo, liso, sem bordas. Não era luto. O luto pode ser agudo, e aquilo era cego. Não era cansaço. O cansaço passa, e aquilo parecia permanente. Apenas um vácuo que ocupara todo o espaço interno assim que a tensão se esvaiu. Cherniak surgiu de trás do motor. Aproximou-se e sentou-se ao lado dele na lagarta. Ficou em silêncio. Depois disse: "Lembra como o Volin perdeu o caldeirão na marcha perto de Ternopol? Passou 3 dias amolando todo mundo. Me deem um caldeirão." Sokolov não respondeu. Acabou achando. Pegou-o de outro. Nem pediu desculpas. Pausa. Era um homem bom, disse Cherniak. Bom, disse Sokolov. Não falaram mais dele. Não era mais necessário. Sokolov pousou a mão na blindagem. O metal estava morno, aquecido pelo sol e pelo combate, esfriando lentamente. A tinta ali sumira. Por baixo,
O metal nu exibia riscos e marcas de estilhaços. Cada marca fora a tentativa de alguém. Nenhuma atravessara. A máquina aguentou. Ele passou os dedos pelo aço. O amassado do impacto direto na chapa frontal, profundo, com bordas rasgadas. Ao lado, o sulco de um ricochete. Mais adiante, o rastro de um estilhaço que apenas arranhara a pintura. A máquina estava marcada, como um veterano cheio de cicatrizes. Viva, por enquanto. Gribov voltou da borda da mata. Sentou-se no chão junto à lagarta, encostando as costas nos elos de aço. Mantinha as mãos enfaixadas sobre os joelhos. Olhava para o chão entre as pernas. Comandante, disse ele, diga, como é isso, não sentir nada? Depois. Sokolov olhou para ele. É normal, disse ele. Normal? Normal. Depois vem. Ou não vem. Isso também é normal. Gribov ergueu a cabeça. Olhou para as carcaças em chamas. O Volin dizia que depois do combate sempre ficava mais leve, que a pressão passava. É diferente para cada um. Para você, passou? Sokolov silenciou. Não, disse ele. Gribov assentiu. Baixou a cabeça novamente. Petrenko abriu os olhos. Ficou sentado por um momento. Depois desceu da blindagem e caminhou em direção à estrada, para ver as máquinas destruídas de perto. Também era uma forma de lidar. Ver o resultado do trabalho com os próprios olhos, tocar, certificar-se. Algumas pessoas precisam dessa materialidade. Sokolov não foi. Ele estava sentado na lagarta e ouvia o metal esfriar ao redor. A blindagem estalava, rangia, contraía-se. Dentro do compartimento esses sons eram abafados, mas por fora ouviam-se nitidamente. O som vivo do ferro morto. A fumaça sobre o campo tornava-se cada vez mais rala. Kravtsov não voltaria. Volin não voltaria. Os 5 do posto de comando não voltariam. As 6 tripulações alemãs também não voltariam. Era o que restava do dia. Uma lista do que deixara de existir. E a linha se manteve. Sokolov olhava para a fumaça rala sobre as carcaças e não pedia nada. Nem ao céu, nem à guerra, nem a ninguém. Apenas olhava. Foi o bastante. A comitiva do Estado-Maior chegou ao cair da tarde. 2 veículos, um Jeep Willys e um caminhão rádio. Pararam na estrada, antes de alcançar a orla da mata. Os oficiais desembarcaram e seguiram a pé, cautelosos, contornando as crateras, atentos a cada passo. Eram 4, um tenente-coronel, 2 majores e um ajudante de ordens com uma prancheta. Sokolov observava-os enquanto cruzavam o campo. O tenente-coronel parou diante da primeira carcaça. Deu uma volta completa ao redor dela. Depois, seguiu para a segunda. Parou então diante de um blindado capotado, cuja torre jazia na grama, e observou-o por um longo tempo. Um dos majores dizia-lhe algo em voz baixa, gesticulando. O tenente-coronel não respondia. Em seguida, aproximaram-se da orla. Sokolov levantou-se. Cherniak, Petrenko e Gribov cerraram fileiras atrás dele. Primeiro-tenente Sokolov, disse o tenente-coronel. Sua voz era plana, desprovida de entonação. Sim, senhor. O tenente-coronel encarou-o por alguns segundos, depois olhou para o blindado, depois, novamente para ele. Sua tripulação? A minha, senhor. Quantos homens? 4. O tenente-coronel virou-se para os majores. Um deles anotava algo na prancheta. O segundo olhava para o canhão autopropulsado, com a expressão de quem tenta conciliar o que vê com o que lhe fora relatado, sem sucesso. Informaram-me 6 unidades de blindados inimigos, disse o tenente-coronel. 6, confirmou Sokolov. Uma única tripulação. Uma única. Pausa. Como? Sokolov olhou nos olhos. Aquela pergunta era compreensível. Não fora feita por dúvida, mas pela necessidade de entender a mecânica da ação. O tenente-coronel era um profissional e queria uma resposta técnica. Posição de emboscada, disse Sokolov. 3 engodos nos flancos. A estrada pelo pântano era a única rota. Fogo de várias posições,
com deslocamento após cada disparo. Distância entre 180 e 300 metros. O major, com a prancheta, mal conseguia acompanhar a escrita. A cadência de fogo do seu canhão é de 2 disparos por minuto, na melhor das hipóteses, disse o segundo major. Ele não falava como um acusador, mas como quem conferia a matemática. Na melhor das hipóteses, concordou Sokolov. Meu municiador trabalhou mais rápido. O major olhou para Gribov. Ele estava em posição de sentido, braços ao longo do corpo, as palmas das mãos enfaixadas levemente voltadas para fora. O major notou os curativos. Não disse nada. O tenente-coronel caminhou até o veículo. Deu a volta lentamente, como fizera antes com as carcaças alemãs. Parou junto ao mantelete amassado do canhão. Passou o dedo pelo sulco de um ricochete. Observou a rachadura na chapa de ré que Cherniak havia vedado com estopa. Impactos diretos? Perguntou. 3, disse Sokolov. De raspão. 1 de fragmentação no mantelete. Baixas? Feridos, todos em serviço. O tenente-coronel parou de frente para Sokolov. Você entende que sou obrigado a verificar o relatório, disse ele. Pessoalmente, antes de assinar as recomendações para condecoração. Entendo, senhor. Não se sente ofendido? De modo algum, senhor. O tenente-coronel assentiu. Algo naquela resposta curta, aparentemente, disse-lhe mais do que uma longa explicação. Ele olhou novamente para o campo, para as 6 carcaças, para a torre capotada na grama, para os rastros negros de fuligem na estrada. Major Usov, disse ele, sem se virar. Anote. Toda a tripulação para condecoração. Sokolov, em separado. O major com a prancheta assentiu e começou a escrever. Camarada tenente-coronel, disse o segundo major baixinho, quase para si mesmo. A vanguarda alemã é uma unidade de elite. Eles passaram pela França, pela Polônia. Eu sei por onde eles passaram. Cortou o tenente-coronel. O major calou-se. Cherniak tossiu atrás de Sokolov. Baixo, mas deliberadamente. Sokolov não se virou, mas ouviu naquela tosse tudo o que Cherniak não disse em voz alta. Que estava exausto, que estava com fome, que queria que o pessoal do QG fosse embora e os deixasse em paz. Sokolov, disse o tenente-coronel. Seus homens precisam de assistência médica? Gribov e Petrenko, seria bom que fossem examinados. Gribov no ombro, Petrenko na cabeça. Enviarei um enfermeiro. Pausa. E você? Estou bem. O tenente-coronel olhou para ele como um médico olha para alguém que diz estou bem, quando claramente não está. Mas não insistiu. Os reforços atrasaram, disse ele. 20 minutos. A estrada estava destruída. A coluna parou na travessia. Eu entendo. Vocês não deveriam ter segurado por tanto tempo. Deveríamos, disse Sokolov. A ordem era... a qualquer custo. O tenente-coronel silenciou. Depois, fez algo que Sokolov não esperava. Virou-se para os 4, Cherniak, Petrenko, Gribov, e fez um breve aceno com a cabeça. Fora do regulamento, apenas um aceno de reconhecimento. Cherniak retribuiu o gesto. Os majores começaram a fotografar as carcaças. Um deles sacou uma câmera e batia as fotos metodicamente. O ajudante de ordens media com uma trena a distância da orla até a estrada. O tenente-coronel permanecia de lado, observando o campo. Sokolov voltou para o veículo. Encostou-se na blindagem. Sentiu o calor familiar do metal, já menor do que há 1 hora, mas ainda morno. Observava o ajudante anotar os números no bloco. O major fotografando a torre capotada. O tenente-coronel imóvel no meio do campo, com as mãos nas costas. Vai sair no jornal? Perguntou Cherniak baixinho. Talvez, disse Sokolov. Vão inventar alguma mentira? Provavelmente. Cherniak deu um risinho nasalado. O importante é que deem um rancho decente, disse ele. O resto não importa. Gribov riu baixo, curto, quase sem som, a primeira vez em todo o dia. Sokolov não disse nada,
Olhava para o campo, para o metal que esfriava, para o céu do entardecer sobre a cabeça de ponte de Sandomierz, que começava a escurecer pelo leste. Em algum lugar além do horizonte, a guerra continuava. Aqui, ela havia parado hoje. 20 minutos mais tarde do que o necessário, mas parou. O tenente-coronel terminou a inspeção do campo por volta das 8 da noite. Anotações feitas, fotos batidas. O ajudante de ordens guardou a trena e o bloco. O major com a prancheta leu em voz alta o que fora escrito, seco, como quem lê uma sentença. 6 unidades de blindados pesados, uma tripulação, 4 homens, tempo de combate, cerca de 20 minutos. O tenente-coronel ouviu sem interromper e ao final assentiu. Correto, disse Sokolov. Assina aqui? Assino. O major estendeu a prancheta. Sokolov assinou, rápido, sem ler novamente. Não havia por que ler. Ele já tinha ouvido. O tenente-coronel apertou sua mão. Amanhã cedo espero vocês no posto de comando da divisão, disse ele. Com a tripulação. Apresentação oficial para as condecorações. O comandante quer fazê-lo pessoalmente. Sim, senhor. O veículo será examinado pelos mecânicos. Enviarei uma equipe durante a noite. Grato, senhor. O tenente-coronel olhou para ele mais uma vez, brevemente, como se quisesse fixar sua imagem, e caminhou em direção ao Willis. Os majores o seguiram. O ajudante de ordens fechou a fila. Os veículos partiram. A orla da mata mergulhou no silêncio novamente. Cherniak acompanhou o Willis com o olhar até a curva. O comandante quer pessoalmente, repetiu ele. Olha só. Pois é, disse Sokolov. Com certeza vai ter carne no rancho. Petrenko resmungou algo. Gribov não sorriu. Apenas olhava para a estrada. Seu ombro ainda doía. O enfermeiro o examinara e dissera que não havia fratura, apenas uma contusão forte e estiramento muscular. Trocaram o curativo. Enfaixaram suas mãos com panos limpos. Ele sobreviveria. Todos sobreviveriam. Sokolov ordenou que a tripulação se acomodasse para o pernoite. Cherniak rastejou para debaixo do blindado. Ele tinha um bornal com comida escondido ali. Sempre o levava sob o chassi em um bolso especial de lona preso ao casco. Tirou pão, conservas, um cantil. Dividiu para os 4 sem hesitar. A olho, em partes iguais. Comeram em silêncio. As conservas estavam frias. O pão, duro, de 2 dias atrás. Não fazia diferença. Depois da refeição, Cherniak foi mexer no motor. Petrenko limpava os mecanismos de mira. Gribov sentou-se junto à lagarta e olhava para o campo. Para onde, na escuridão, as carcaças já quase não eram vistas. Apenas brasas brilhavam fracamente. Sokolov foi até a orla. Parou junto ao último pinheiro. A noite de agosto estava quente. O ar esfriara um pouco, mas a terra ainda retinha o calor. Aquecida durante o dia, ela o devolvia lentamente para a escuridão. Em algum lugar distante, ao norte, o céu estava um pouco mais claro. Lá o combate continuava. A artilharia trabalhava. Foguetes de iluminação subiam e desciam. Daqui, parecia quase bonito. Quase. Ele pensava na manhã seguinte. No posto de comando da divisão. No aperto de mão do comandante. Nas folhas de recomendação que o tenente-coronel prometera assinar pessoalmente. Kravtsov não viveu para ver isso. Volin não viveu. Os 5 do posto de comando não viveram. Amanhã cedo, a tripulação se levantaria, se lavaria, vestiria roupas limpas, quem as tivesse. Iriam ao posto de comando. O comandante diria as palavras certas. Talvez tirassem fotos. Talvez saísse no boletim. A vida segue. Essa é sua lei primordial e mais cruel. Sokolov ficou parado mais um pouco. Depois, voltou para o veículo. Dormir, ordenou. Alvorada às 6. Cherniak fechou o capô. Petrenko guardou as ferramentas. Gribov deitou-se direto na lagarta, usando o bornal como travesseiro. Sokolov subiu pela escotilha do comandante. Deitou-se dentro da cabine. Era apertado, rígido, cheirava pólvora queimada e metal. Cheiro familiar. Aperto familiar. Fechou os olhos. O sono não veio de imediato. Nunca vinha logo após o combate.
A cabeça continuava trabalhando no vazio, repassando os disparos, contando os segundos, procurando erros. Esse mecanismo não desligava sob comando. Desligava sozinho quando se exauria. Sokolov esperou. Lá fora, Cherniak dizia algo baixo para Gribov. Não se ouviam as palavras, apenas o tom de voz. Plano, calmo. Cherniak sabia conversar com os mais novos, sem dar lição de moral, sem explicar nada, apenas falando por perto. Isso ajudava. Sokolov sabia disso com certeza. Ele começou a mergulhar no sono. Pela manhã, havia sol. Sokolov acordou antes da alvorada. Saiu pela escotilha, espreguiçou-se. As costas doíam. Uma noite na cabine não era tratamento de saúde. Cherniak já estava acordado, sentado junto à lagarta com uma caneca. Conseguir água quente em algum lugar, a caneca fumegava. Ainda não são 6, disse ele. Mas está quase. Certo. Sokolov lavou o rosto com a água do cantil. Vestiu uma túnica limpa, a última que tinha, guardada para uma ocasião especial. A ocasião especial chegara. Petrenko e Gribov levantaram-se sem precisar de ordem. Arrumaram-se em silêncio e rápido. Gribov penteou o cabelo com a mão boa. Petrenko abotoou todos os botões até o pescoço. Estavam prontos. Cherniak, disse Sokolov, feche o veículo. Quando os mecânicos chegarem, diga a eles. O mantelete do canhão é a prioridade. Entendido. Então, vamos. Seguiram para a estrada, os 4, em duplas, sem formação, apenas caminhando juntos. O campo matinal estava cinzento de orvalho. As carcaças permaneciam imóveis, frias e negras. À luz do dia pareciam menores do que à noite. O posto de comando ficava a cerca de 2 quilómetros. Foram a pé. Sokolov ia à frente. Pensava no que diria o comandante. Nada supérfluo. Apenas posição, distâncias, disparos, resultado. Um relatório. Seco, concreto, sem adornos. Exatamente assim. O posto de comando ficava em uma casa de aldeia na entrada da vila. Do lado de fora havia carros, sinaleiros esticavam fios. O sentinela na porta conferiu os documentos e deu passagem. O tenente-coronel esperava no pátio. Ao lado dele estava um general, não muito jovem, entroncado, com medalhas no peito. Ele olhava para os 4 que se aproximavam sem expressão. Sokolov apresentou-se. O general ouviu, assentiu. Disse algumas palavras, curtas, diretas ao ponto. Apertou a mão de Sokolov, depois a de Cherniak, depois a de Petrenko, depois a de Gribov, e deteve o olhar nas mãos enfaixadas. Dói? Perguntou ele. De modo algum, senhor, disse Gribov. O general olhou para ele por um segundo. Depois assentiu. O ajudante de ordens tirou uma foto. O tenente-coronel entregou a pasta com as recomendações. O general assinou sem ler. Ele já tinha lido. Já tinha decidido tudo. Bom trabalho, disse o general. Simples, sem patetismo. Foi tudo. Saíram para o pátio. Sokolov parou junto à escada. Tirou do bolso um papel, a lista que fizera pela manhã. 4 nomes, 4 funções, 4 linhas. As recomendações estavam assinadas. Restava voltar para o veículo. Ele dobrou o papel, guardou-o no bolso. Vamos, disse ele. Viraram em direção à estrada. Sokolov caminhava e pensava que Kravtsov ficaria satisfeito. Não com isso, não com o aperto de mão do general ou com os papéis assinados, mas com o fato de que a linha fora mantida, de que os reforços passaram, de que o trabalho fora feito. Exatamente com isso. Cherniak caminhava ao lado, olhando para o chão. Não deram a carne, disse ele. Na próxima, disse Sokolov. Seguiam pela estrada de volta, os 4, em duplas, sem formação. O sol da manhã já estava alto. O campo brilhava com o orvalho. Em algum lugar à frente, o blindado esperava com um mantelete amassado e a rachadura na chapa de ré. O trabalho continuava. Faltava menos de 1 minuto para o disparo de uma granada de morteiro perdida. A explosão foi curta, não um estrondo longo,
curta, seca, como um golpe em um barril vazio. Uma granada perdida, ao acaso, sem endereço e sem intenção, apenas um entre milhares de projéteis que a guerra espalhava pelos campos e estradas e que às vezes detonam. Se não agora, depois. Se não aqui, ali perto. Aqui, agora. Sokolov tombou para a frente e não mais se ergueu. Cherniak estava a 2 passos. A onda de choque atingiu seu peito, sem força, apenas o balançou. Ele permaneceu de pé, olhou para baixo. Não havia mais por que olhar. Petrenko sentou-se na estrada exatamente onde estava. Não caiu, sentou-se. Lentamente, como se senta alguém cujas forças nas pernas subitamente se esvaíram. Gribov não se mexia. Estava parado, olhando. O silêncio voltou rápido. A estrada estava vazia. O campo estava calmo. Em algum lugar atrás das árvores, um tordo cantava, alto, sem saber nada sobre o que acabara de acontecer a 20 metros dali. Cherniak tirou o gorro. Não fez mais nada. Apenas ficou parado com o gorro na mão, olhando para a estrada à sua frente. A guerra não se deteve. A guerra nunca para por causa de uma morte, mesmo que essa morte seja a mais injusta de todas as que ocorreram no dia, na semana, em todo o tempo. Os mensageiros continuavam circulando pelas estradas. A artilharia continuava trabalhando ao norte. A infantaria continuava movendo-se em suas rotas. Os 4 tornaram-se 3. Isso também era aritmética, de outra espécie. Enterraram Sokolov no mesmo dia. Não em separado, em uma vala comum, na borda do mesmo campo onde as carcaças ainda fumegavam. Cavaram a sepultura rápido, não havia quem pudesse demorar. As tropas avançavam, a cabeça de ponte de Sandomierz resistia. A operação continuava, e os mortos eram enterrados onde havia tempo, não onde seria o correto. Uma estaca de madeira. O sobrenome escrito com lápis químico. Cherniak escreveu ele mesmo. As letras saíram tortas, a mão não obedecia. Depois, a tripulação voltou para o veículo. Os mecânicos já estavam trabalhando. Batiam no mantelete do canhão. Examinavam a rachadura na ré. Cherniak parou ao lado e começou a explicar o que era mais importante. Petrenko subiu para dentro e começou a limpar a culatra. Gribov sentou-se na blindagem e olhava para o campo. O trabalho continuava. As folhas de recomendação desapareceram uma semana depois. Não queimaram, não foram canceladas, simplesmente se perderam. A pasta com os documentos foi parar no quartel-general errado. De lá saiu com a coluna errada, e em algum lugar no caminho, de um escrevente para outro, dissolveu-se no caos da ofensiva. Agosto de 44 era um tempo de avanço fulminante. Os postos de comando mudavam de lugar a cada 2 ou 3 dias. Os documentos eram movidos às pressas, e o que parecia importante ontem, hoje se perdia sob camadas de novos relatórios, novas ordens, novas mortes. Cherniak perguntou 2 vezes. Responderam-lhe: "Estamos procurando. Vamos resolver. Aguarde." Depois, a frente de batalha afastou-se para longe, e não havia mais a quem perguntar. O tenente-coronel que assinara os documentos na Orla da Mata morreu perto de Kielce em outubro daquele mesmo ano. O major com a prancheta foi gravemente ferido e evacuado para a retaguarda. O ajudante de ordens com a trena, paradeiro desconhecido. As testemunhas acabaram antes que a guerra terminasse. Cherniak serviu até maio de 45. Recebeu 2 medalhas por outros combates, em Kielce e Breslau. Nos documentos sobre o combate na cabeça de ponte de Sandomierz não havia nada. Nem uma linha. Como se aquele dia não tivesse existido. Petrenko voltou para casa em 46. Trabalhou em uma fábrica. Às vezes contava a história, aos filhos, depois aos netos. Ouviam-no com educação. Nem sempre acreditavam. 6 Tigers, uma única tripulação. Soava como um exagero de veterano, que com os anos se tornam cada vez maiores. Gribov nunca contou. Ele voltou para sua cidade, casou-se, trabalhou.
As mãos cicatrizaram. Restaram apenas calos largos onde o metal dos estojos das munições arrancara a pele. Ele nunca explicava de onde vinham. Se perguntavam, dizia, do trabalho. Era a verdade. A vala comum na borda do campo permaneceu até 52. Depois o campo foi arado para as necessidades do Colcós. A sepultura foi transferida. Ou disseram que foi transferida. A estaca de madeira com o sobrenome, àquela altura, já havia apodrecido há muito tempo. O nome de Sokolov não constava em lugar nenhum, nem nas listas de condecorações, nem nos diários de operações do regimento. O registro daquele dia fora feito de forma breve. A unidade manteve a posição. Baixas. Um homem. Nem em quaisquer outros documentos que estivessem acessíveis. Ele existiu. E deixou de existir. A guerra sabia fazer isso com as pessoas de forma mais eficaz do que qualquer outra coisa. A pasta foi encontrada em 1993, no arquivo do Ministério da Defesa, em um fundo que estava sendo organizado devido à abertura de documentos do período soviético. Uma arquivista, uma mulher jovem, recém-saída da faculdade, abriu uma pasta de papelão com um número de inventário e descobriu alguns papéis dentro. Documentos de condecoração. A assinatura do tenente-coronel, desbotada, mas legível. Uma fotografia do posto de comando. 4 homens junto à escada. O general apertando a mão do que estava mais à esquerda. A descrição do combate. 2 páginas, datilografadas, sem adornos. 6 unidades de blindados pesados. Uma tripulação. 4 homens. Distância. Posições. Tempo. A arquivista leu. Deixou de lado. Leu novamente. Depois, escreveu um requerimento ao Departamento de Registro de Medalhas. A resposta veio 3 meses depois. Sokolov não constava nas listas de condecorados. Cherniak, Petrenko, Gribov, também não. Os documentos na época não chegaram ao destinatário. Formalmente, a condecoração não existiu. A arquivista escreveu um segundo requerimento, depois um terceiro. Em 2001, o caso finalmente avançou. Um historiador de um instituto militar publicou um artigo, curto, sem palavras grandiosas, em uma revista especializada com tiragem de alguns milhares de exemplares. Fatos, números, referências a documentos de arquivo. Nenhum patetismo. Cherniak, àquela altura, já havia falecido há 12 anos. Petrenko morrera em 98. Gribov estava vivo. Estava com 81 anos. Vivia na mesma cidade onde nascera e não sabia nada sobre a pasta encontrada, nem sobre o artigo. Ligaram para ele em outubro de 2001. Apresentaram-se, explicaram. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Depois, Gribov disse: "Eu sabia que ele estava certo. Ele sempre sabia o que fazer." Não disse mais nada. As medalhas não foram encontradas. Formalizar os documentos póstumamente naquele sistema burocrático revelou-se impossível sem testemunhas vivas e parentes diretos, que não foram localizados. Sokolov não tivera tempo de formar família. Ou tivera, mas o rastro se perdera tanto quanto as folhas de recomendação. A pasta voltou para o arquivo. Número de inventário. Prateleira. Silêncio. É lá que ela repousa.